passou a se internacionalizar, às vezes, para se tornar mais próxima, né? Até mesmo do seu suprimento, né? Pouca gente aqui sabe no Brasil que é muito interessante que no caso da Embraer, o que ela domina mesmo é a engenharia e o projeto. Muitas vezes a fabricação dos seus insumos é feita no exterior. Por exemplo, as asas da maior parte dos aviões são feitas numa empresa que é nos Países Bascos espanhóis, que ganha até grandes incentivos da União Europeia. Isso é muito mais barato para a Embraer fabricar as asas lá do que aqui, né? Que é um caso curioso ao contrário, né? Porque a maioria da experiência brasileira tem sido de empresas estrangeiras que vêm aqui e fabricam alguns insumos, né? Para produtos que na verdade a engenharia e o projeto é no exterior. No caso da Embraer é o contrário, às vezes ela fabrica na Europa os insumos para os produtos que ela monta aqui, né? Então, não se pode reduzir apenas um caso, né? Apenas eu acho importante levar em conta que na experiência histórica brasileira, essa ideia da sobrevivência foi muito forte, né, no início, né? Hoje em dia, eu acho que isso está começando a mudar, e esse exemplo das carnes é uma das indicações nesse sentido, né? Há outros também que são mais difíceis até de qualificar, o caso da Ambev, né? Por exemplo, numa operação que você já não sabe mais até que ponto é brasileira, até que ponto já é totalmente transnacionalizada, né? Então, há vários exemplos que não se incluem nessa categoria geral. No caso da carne, por exemplo, eu acho interessante, porque aí sim é uma ilustração de uma internacionalização a partir de uma vantagem comparativa brasileira. O Brasil tem vantagem comparativa em carne bovina. Um exemplo parecido é esse de processamento da Sadia, do Brasil Foods, né? Que também é na mesma área, né? Outro exemplo é o dos esmagadores de laranja, que também é uma vantagem brasileira. Outro exemplo é o minério de ferro da Vale, né? São todas vantagens de recursos naturais brasileiros que estão dando nascimento a companhias internacionais. Aliás, é mais ou menos um padrão das empresas russas, né? Dentro dos BRICS, eu acho que há uma certa semelhança no caso das empresas russas, porque as grandes empresas russas internacionalizadas são todas na área de gás, petróleo, minerais, em que há um recurso natural russo que é uma vantagem comparativa. No caso do Brasil, eu tenho a impressão que ainda existe um potencial muito grande, né? Porque o Brasil é hoje em dia um produtor relevante, primeiro, segundo ou terceiro, em cerca de 15 commodities ou mais, né? Então há um campo muito grande, açúcar, por exemplo, né? Algodão, né? Eu não citei aqui, mas papel e celulose, né? Há campos em que o Brasil até estranhamente está ausente, né? Você sabe que no mercado internacional, no comércio internacional de produtos florestais, o Brasil comparece apenas com 4%, que é um absurdo, né? Porque o Brasil poderia ter uma participação aí por vantagens naturais muito grandes, mas uma das razões disso é que o Brasil não tem uma política florestal, né? Apesar de se falar no Código Florestal, você sabe que esse código é tudo menos um código florestal. Essa lei que foi aprovada é uma lei de uso da terra, não é um código florestal, porque ele não trata de estabelecer mecanismos e políticas de estímulo à criação de produtos florestais para exportação. Por exemplo, o Brasil tem hoje em dia 70 milhões de hectares de terras degradadas, 700 mil quilômetros quadrados, mas não tem uma política, institucionalidade e sistemática de estimular a plantação em larga escala de florestas para uso econômico, né?
Aí não mais com intenção ambiental, floresta econômica mesmo, né? Para exportar não só papel e celulose, mas exportar aparas de papel, exportar madeira para construção, madeira consolidada. Há todo um campo enorme em que o Brasil tem uma vantagem extraordinária em matéria de crescimento, mas não tem, curiosamente, uma política instituída. Então, eu vejo até com otimismo, desse ponto de vista, nessas áreas, a criação de campeões brasileiros, né? Tem que se ver até que ponto esses campeões vão mesmo sobreviver, né? Porque, como você disse, açougues que viram, de repente, grandes transnacionais, a gente tem que ver até que ponto eles têm um know-how. E é por isso que aí eu insisto na mesma linha que você disse. Eu acho que o fator que nós precisamos não é a vantagem natural, é o fator capital humano. O capital humano aí é que fará a diferença nesse caso, que fez a diferença no caso da Natura, por exemplo, né? Em grande parte o exemplo do capital humano. Nós precisamos aí investir mais. E aí, respondendo a outra pergunta também que me foi feita, eu sou de opinião que o Brasil é um país muito fechado em matéria de imigração estrangeira, sabe? Em geral, não só para a finalidade que se levantou, o Brasil é um país meio xenófobo, ficou assim na época do Estado Novo. Hoje em dia é dificílimo conseguir, tirando o caso de terroristas italianos, é muito difícil conseguir vistos permanentes para as pessoas virem trabalhar aqui, né? Porque o Ministério do Trabalho é muito fechado. Empresas internacionais se queixam muito. E, no entanto, vocês sabem que o Brasil vai precisar de imigração, porque hoje em dia a taxa de fertilidade, que é o número de filhos que uma mulher tem no seu período reprodutivo, no Brasil está em 1,8 e está caindo muito. Há cidades do interior de São Paulo que já está em 1,5. Você sabe que o nível de reposição é 2,1. Quer dizer, se isso não mudar, daqui a alguns anos o Brasil diminuiria de tamanho a população. Ao contrário do que todo mundo pensa, os tempos em que a população brasileira crescia aceleradamente já ficaram para trás. A partir de 2003, o Brasil atingiu um nível de 2,1 e depois começou a cair. Hoje está em 1,8. O Brasil, portanto, vai ter que ter uma política de estímulo à vinda de imigrantes, como teve no passado. E a melhor maneira de fazer isso era começar como tem o Canadá, a Austrália, a Alemanha, que é incentivar a vinda de gente que venha preencher carências brasileiras, né? Você sabe que atualmente já está havendo gente que vem espontaneamente, né? Eu conheço o caso de vários franceses que vieram para o Brasil com cara e coragem, por causa do desemprego na Europa hoje em dia, e vieram para cá e conseguiram um emprego aqui. Mas é uma coisa difícil, porque o Brasil não facilita, né? Ele tem uma certa xenofobia, da mesma forma que é um país pouco generoso nos direitos que dá ao brasileiro naturalizado. O Brasil seria inconcebível, né? Que um homem que chegou como Kissinger aos Estados Unidos com 13 anos, que até hoje fala com inglês com pesado acento alemão, chegasse a ministro do exterior, né? E nós temos ainda aspectos em que nós temos muito a melhorar. Eu assinalo isso, não é que seja um assunto fora do nosso tema, não é. Não é fora pelo seguinte, para nós nos destacarmos em internacionalização, nós precisamos, sobretudo, de inteligência, capital humano. E aí nós só podemos fazer isso investindo em educação e abrindo as fronteiras do país. A grande vantagem dos americanos é essa, os americanos recebem gente de toda parte, inclusive gente que já foi formada com investimento nos seus países de origem, né? E que eles não têm que voltar a gastar dinheiro com essas pessoas, né? Quer dizer, nós temos uma política burra, né? Porque nós dificultamos a vinda de gente que possa trazer conhecimento e
inclusive na área de gestão de negócios internacionais. Não há facilidade na legislação e na prática brasileira, né? O outro tema que o Zé Luiz perguntou, eu acho que ele tem absoluta razão. Os dois grandes preços principais na macroeconomia, que são a taxa de juros e a taxa de câmbio, no Brasil não favorecem, né? E é por isso que, em parte, muitas experiências que nós estamos tendo de internacionalização de manufaturas é por causa do câmbio, né? O caso, por exemplo, das empresas de sapato que estão se instalando na Argentina, no Paraguai, mas aí, mais uma vez, a estratégia de sobrevivência, né? Por exemplo, as empresas que trabalham com soja e que veem que na Argentina compensa mais vender óleo de soja, enquanto que no Brasil compensa mais exportar o grão, né? Não só por causa do câmbio, mas também por causa dos impostos, né? O que elas fazem? Elas passam a esmagar a soja na Argentina, não aqui, né? Eu até dou a vocês um caso espantoso que eu aprendi o ano passado, em Campinas, uma visita que eu fiz lá. Estava presente numa palestra que eu fiz, o diretor e o filho de uma das empresas mais importantes de elaboração de alimentos. Inclusive, ele é o único que tem no Brasil que faz, invasa o leite para a Nestlé, sabe? Que a Nestlé, em geral, não faz isso com terceirizados, né? E ele tem uma grande empresa com alimentos elaborados e enriquecidos, né? E ele me disse que não só ele, mas todos os sujeitos que trabalham com a indústria de alimentos no Brasil importam a soja já pulverizada e a soja para usar em alimentos da China, curiosamente, né? Sai mais barato importar 2 containers de soja que vem da China do que, por exemplo, tentar trazer a soja daqui do Rio Grande do Sul ou de Mato Grosso para agregar o alimento. Eu fiquei tão espantado, ele me disse que absolutamente aqui não há nenhum fabricante de alimentos que use soja brasileira. A soja brasileira é exportada, mas ela não é utilizada nesses alimentos devido a essas distorções de câmbio, de juros, de financiamento, de imposto, etc. Agora, o que você disse é verdade. Eu acho que sem uma política, nós nunca tivemos uma estrada. Inclusive, um fato curioso, né? A maioria dos países do mundo tem agência de atração de investimento. O Brasil não tem, né? Nunca conseguiu ter, né? Nos Estados Unidos, os estados, né? Eu cheguei a ouvir uma vez uma palestra do estado do Oregon, que era um estado que teve uma grande crise quando a indústria madeireira começou a ser posta em xeque por causa das exigências ambientais, e é um estado que se reinventou na base de atrair investimentos de fora para atração targeted, como eles chamam, né? Para investimentos de alta tecnologia, né? Os americanos, que são os mais favoráveis ao mercado livre, eles têm agências de estados que concedem, às vezes de municípios, concedem terrenos, né? Resolvem os problemas, né? O Brasil não tem, né? Então, o que tem sido feito aqui é empírico.